Jair Messias Bolsonaro serem tratados dentro de apenas uma turma seguem em alta. Então eu começo esse jornal dizendo uma obviedade sobre o Supremo, porém este jornal tem uma máxima, que é: nem tudo é óbvio para todo mundo. Então, para quem acha que sabe de tudo, dá licença, desculpa existir que eu vou ter que citar um negócio. Gente, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Cada um é indicado por um presidente da República. Pois é, o presidente ou a presidenta da República que pode fazer. Alexandre de Moraes, por exemplo, foi indicado por Michel Temer. André Mendonça, Nunes Marques foram indicados por Jair Bolsonaro. Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, indicados por Lula. Alguém vai detestar o que eu estou dizendo, eu tenho certeza. Porque um ministro não é de estimação de ninguém. Porém, o que acho, vamos concordar, é que um presidente geralmente não indica alguém que seja absurdamente contrário às ideias. Ah, fulano pensa totalmente diferente de mim, então é ele que eu vou colocar no Supremo. Não costuma acontecer assim. Bolsonaro, por exemplo, não indicaria alguém que pense totalmente diferente dele sobre drogas, por exemplo. Assim como Dilma Rousseff não indicaria alguém que fosse o oposto dela, assim como Temer, assim como todos. Mas eu também posso contrariar a minha própria fala, visto que Dias Toffoli, indicado por Lula, não o autorizou a ir a um velório de alguém da família de Lula. Bom, dito todo esse beabá sobre a Suprema Corte, eu volto ao que eu citei lá no começo. Os assuntos relacionados a Jair Bolsonaro estão sendo tratados dentro de uma turma. A turma que trata dos assuntos de Bolsonaro tem apenas um ministro que está divergindo dos outros. Quem é esse ministro? Luiz Fux, que virou inclusive um enaltecido pelo bolsonarismo, porque discorda, por exemplo, neste momento, de que Jair Bolsonaro precisa de tantas medidas cautelares. Mas deixa eu bugar a sua cabeça e contrapor o que eu disse antes, e contrapor com um fato. Luiz Fux, enaltecido agora pelo movimento pró-Bolsonaro, foi indicado por Dilma Rousseff. Bom, o papo é profundo, hein? E além dele, teremos o papo do tarifaço, teremos as medidas do governo para tentar barrar o impossível, né? Que são os 50% de tarifa, tem cenário internacional, tem faixa de Gaza, enriquecimento de urânio, também temos, tem de tudo. Vamos em frente? Terça-feira na área e o Live CNN está no ar. E com o assunto Supremo, o Supremo assunto. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, espera para hoje as explicações dos advogados de Jair Bolsonaro sobre um possível descumprimento de uma medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar, por exemplo, as redes sociais. Só que essa proibição, e aí é debate para mais de metro, gente, é uma proibição de não utilização direta ou indiretamente. Como é que você interpreta isso? Bom, o pedido vem após Bolsonaro mostrar a tornozeleira eletrônica e fazer declarações que foram replicadas aos montes por apoiadores. Vamos com Marina Demore? Marina, o assunto é sensível, o assunto tem divergência, então, graças a Deus, minha amiga, a gente aqui trabalha em cima do fato apenas, né? E a interpretação é com a galera. Nos conte tudo, por favor, bem-vinda. Oi, Elisa, obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, quando determinou o cumprimento das medidas cautelares, já deixou claro que Bolsonaro não poderia usar as redes sociais. Mas ontem ele reforçou essa medida que foi imposta ao ex-presidente. E agora aguarda a manifestação dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o possível descumprimento de medida cautelar que pode acarretar na prisão preventiva de Bolsonaro. Isso porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ontem aquele episódio lá na Câmara dos Deputados foi amplamente divulgado nas redes sociais de apoiadores, de congressistas que participaram ali de toda a movimentação e, claro, da própria imprensa. E no despacho do ministro Moraes, ele deixa bastante claro que Bolsonaro está impedido de usar as redes sociais próprias
ou de terceiros. Ele esclarece que a proibição também vale para transmissões, reportagens, repostagens, melhor dizendo, ou divulgação de entrevistas em perfis de outras pessoas. Na prática, essa medida inviabiliza que o político dê entrevistas à imprensa ou qualquer declaração pública sem correr risco de prisão. E ontem, como eu disse, na visita à Câmara dos Deputados, Bolsonaro acabou fazendo uma declaração que foi amplamente divulgada. Na saída ali da Câmara dos Deputados, ele mostrou a tornozeleira eletrônica e disse que somente a lei de Deus é válida para ele. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes se manifestou, disse que Bolsonaro agiu dessa forma com a clara intenção de ter o momento exibido nas plataformas digitais. Então, para o ministro, houve o descumprimento de medida cautelar, o que justifica o que justificaria, um pedido de prisão preventiva. Só que antes disso, o ministro abriu espaço, deu um tempo para que a defesa de Bolsonaro se explique sobre essa situação. Então, o prazo vai até o final da tarde de hoje. Os advogados de Bolsonaro vão ter de se explicar, vão ter que se manifestar ao ministro Alexandre de Moraes para que ele possa entender de fato o que aconteceu, se houve ali um mal-entendido, se a decisão não tinha ficado clara na sexta-feira e de que forma a defesa vai apresentar, então, os seus argumentos. Elisa, essa é a expectativa do momento. A gente está acompanhando a movimentação aqui em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Existia uma expectativa de que ele participasse hoje de uma comissão na Câmara dos Deputados, mas a assessoria de imprensa do ex-presidente disse que essa visita, que essa participação lá na Câmara não vai mais acontecer. Ele, por enquanto, segue em casa. Pelo horário, ele já pode deixar a casa dele aqui em Brasília, porque uma das medidas que foram impostas por Moraes na sexta-feira foi justamente o impedimento de que ele saia de casa entre as 7 da noite e as 7 da manhã. Então, nesse momento, ele já pode sair de casa. E a gente, claro, está aqui acompanhando para saber qual será o destino de Bolsonaro hoje e de que forma, quando é que a defesa vai se manifestar cumprindo, então, esse pedido do ministro Moraes, que quer uma justificativa para a fala dele de ontem, que foi amplamente divulgada nas redes sociais, contrariando o que já tinha sido determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Marina Demore abrindo os trabalhos com a gente aqui no Live CNN nesta terça, 22 de julho de 2025. E na home do nosso site, eu vou te trazer